Nós continuamos ministrando sobre vida cristã normal. Ali está número 8, mas, se não me engano, é número 9. Acho que houve uma falta aí. Nosso tema hoje é sujeição dos filhos em relação aos seus pais. Subtema, sujeitando-nos uns aos outros no lar. Eu sei que o assunto já foi tratado aqui inúmeras vezes, em várias ocasiões. Mas eu sei com certeza que é algo que deve ser trazido novamente e vivido de modo especial. Talvez você pense em filhos como crianças e, com certeza, elas são o principal alvo, mas todos nós fomos e somos filhos, tivemos pais, e então esta mensagem se encaixa também para cada um de nós, não importando a idade que nós tenhamos. Nós já vimos em domingos anteriores que, se de fato ouvimos falar de Jesus e nele fomos instruídos segundo a verdade nele, se aprendemos que precisamos renovar a nossa mente, se a renovação da nossa mente consiste em deixar de lado a velha natureza, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem que se corrompe segundo os desejos enganosos. Se a renovação da nossa mente consiste em revestirmos-nos da nova natureza, os bons hábitos, os bons costumes, o novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, por tudo isso nós devemos ter cuidado com a maneira como nós vivemos. Não devemos viver como tolos, mas como sábios. Devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor. E devemos deixarmos-nos encher do Espírito Santo, porque esta é a vontade do Senhor. Vimos que quem está cheio do Espírito está cheio de gratidão, de louvor e de adoração. E temos que convir que hoje nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso aqui, pelo menos eu me achei aqui hoje de uma maneira muito especial. É muito bom louvar e adorar a Deus. E se você estava sintonizado, você pode fazer isso hoje. Quem está cheio do Espírito está pronto a sujeitar-se ao seu próximo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. São atitudes novas, adquiridas à medida em que a nossa mente é renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Já temos visto que obediência e submissão uns aos outros são características do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. São características do novo homem que entende a vontade do Senhor e é cheio do Espírito Santo. Todo o Novo Testamento enfatiza a atitude de submissão. Já vimos que, primeiro, submissão às autoridades civis. Em segundo lugar, submissão uns aos outros na igreja. Terceiro lugar, submissão no lar, no contexto conjugal. E em quarto lugar, queremos ver hoje submissão no lar dos filhos em relação aos seus pais. O texto básico é Efésios 6, 1 a 3. A obediência faz
traz todas as bênçãos que o Senhor tem planejado para os filhos. Ao verem seus filhos andando em obediência, seus pais saberão que eles serão bem-sucedidos. Ninguém trilhou o caminho da obediência e foi mal sucedido. Você pode observar a vida de qualquer filho. Se ele trilhou o caminho da obediência, buscou obedecer os seus pais, se ele buscou obedecer a palavra de Deus, ele foi bem-sucedido. No nosso texto básico, nós encontramos 2 mandamentos. Efésios 6, 1a, a primeira parte. Filhos, obedeçam aos seus pais. O texto diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Obediência é fundamental para os propósitos de Deus. O pecado entrou no mundo como resultado da desobediência. A primeira coisa que Deus fez foi dar um mandamento ao homem, um só. E foi nesse mandamento que ele foi provado. E não foi aprovado. Seria o caso de nós perguntarmos como os filhos aprendem a obedecer. Os filhos aprendem a obedecer quando os pais entendem que ensinar a obediência aos filhos é prioridade aos olhos de Deus. Provérbios 4, 3 e 4, esse texto para mim é uma preciosidade. Aliás, é difícil dizer o que na Bíblia não é preciosidade, né? O verso 3 diz: quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Quem disse isso? Quem disse isso foi Davi ao seu filho Salomão. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Quem disse isso era alguém que temia a Deus. Era alguém que conhecia Deus. Era alguém que andava com Deus. Provérbios 22, 6 diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu tive uma experiência que eu já relatei aqui. Eu fiz a minha decisão por Cristo quando tinha 9 anos de idade. Fui batizado nas águas com 9 anos e 9 meses. Mas depois eu sofri influência de parentes da minha idade. E lá pelos 12, 13 anos, eu experimentei coisas que eu sabia não devia experimentar. Eu vivi situações que não eram adequadas para quem conhece a Deus, mas eu vivi essa vida que não foi uma coisa terrível, mas eu sabia que estava fora dos caminhos do Senhor. E vivi muitos anos assim. Nunca deixava de ir na igreja, nunca deixei de dar o dízimo quando ganhei o primeiro salário, mas eu já disse para vocês que eu vivia me escondendo, porque pensava que na minha
testa estava escrito o meu pecado. Eu já disse, vou repetir, eu ia na igreja todo domingo, de manhã e de noite. Eu procurava sentar lá no último banco, porque eu chegava depois de todo mundo ter entrado e eu saía antes da primeira pessoa sair, porque eu não queria que ninguém me visse, porque para mim o meu pecado estava aqui na minha testa e todos estavam vendo. Mas desde cedo eu aprendi a palavra de Deus. Eu tive o privilégio de, não foi sempre não, quando as finanças ficavam ruins, meu pai tirava do colégio batista e eu tinha que voltar para a escola pública. Isso aconteceu muitas vezes. Mas quando eu estudei lá, toda quinta-feira tinha uma coisa que chamava assembleia. E reuniam todos os alunos. E tinha uma missionária norte-americana e ela contava histórias. Ela contava histórias da Bíblia. Ela ilustrava essas histórias com um quadro, não sei nem como é que chama aquilo mais. Não tinha um flanelógrafo. Colocava as figuras, os personagens da Bíblia. Essa mulher era uma mulher de Deus e ela impactou profundamente a minha vida naquele período em que eu estive ali. Eu era criança. E toda quinta-feira, parte das aulas eram dedicadas a essa assembleia. E lá se cantava, lá se pregava a palavra. E meu pai sempre não ia dormir sem antes ler um trecho da Bíblia e orar comigo. E isso aconteceu durante toda a minha infância. E essas coisas ficam. E eu já era casado. Eu fui casado durante 43 anos com a minha primeira esposa, ela faleceu. Quem está aqui há mais tempo sabe. Me casei novamente, mas eu nem sei o que eu ia dizer, que agora eu me perdi. Mas... sim. Não, eu falei que eu já era casado, já era pai do Paulo Henrique, da Letícia, quando eu, insatisfeito com a minha vida conjugal, insatisfeito com a vida que eu vinha levando, eu olhava para as pessoas e eu via, olha, não é isso que eu aprendi. Não é isso que eu queria para a minha vida. E eu comecei a buscar Deus como ainda não tinha buscado. Naquele período, comecei a ler a Bíblia. Eu era comerciante naquela época e tinha muitos funcionários. Aliás, todos os funcionários praticamente eram crentes. E eles começaram a orar por mim de uma maneira impressionante. Comecei a ler livros, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas li A Cruz e o Punhal, nem sei se vocês conhecem esse livro, se você achar, você não deve deixar de ler. Li vários livros do Billy Graham, e aquilo foi mexendo comigo, foi mudando a minha vida, e
Passamos a ter cultos todos os dias antes de começar o expediente na loja, tinha esse culto. Eles começaram a trazer o pastor deles para pregar todo dia lá. Não sei como é que ele conseguia fazer isso, mas ele morava não muito distante dali, e ele ia lá e pregava. E a gente tinha um culto breve, antes de começar, antes de abrir a loja. E em 1972 para 73, 73 exatamente, pela primeira vez eu tive certeza da minha salvação. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, dali para frente minha vida nunca mais foi a mesma. Logo depois eu fui batizado no Espírito Santo e tudo mudou. A maneira como eu comercializava o que eu vendia, e mudou substancialmente a minha vida. Agora, tudo começou na infância. Aquilo que eu recebi quando era criança. A palavra de Deus diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Bem, eu me desviei. Me desviei por más companhias, por más influências, meus próximos parentes, não foi ninguém de fora. Mas aquilo que foi ministrado funcionou. Quem aprende a obedecer os pais, quem aprende a sujeitar-se a autoridades, aprende a sujeitar-se a Deus. Por isso, o ensino da Bíblia deve ser prioridade nas vidas dos filhos desde a infância. Seria o caso de perguntar: como os filhos podem obedecer a seus pais? Os pais devem ensinar os filhos que a graça para a obediência vem do Senhor. Na realidade, nenhum pai pode falar para os seus filhos, nenhuma mãe, se eles não estiverem em dia com Deus, né? Se não estiverem andando nos caminhos do Senhor. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Lá em Deuteronômio capítulo 6, diz estas palavras, Deuteronômio 6, diz assim no verso 2, 3, 4. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O texto diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Se essas palavras não estiverem no coração dos pais, eles jamais poderão transmiti-las a seus filhos. Então é necessário que nós entendamos isso. E se os pais não estão fazendo isso, é hora deles se prostrarem diante de Deus, se humilharem e
pedirem perdão aos seus filhos por estarem vivendo uma vida que não é a que eles sabem devem viver. E então começar a buscar a Deus e a falar daquilo que eles sabem devem falar com seus filhos. Então, os pais devem ensinar aos filhos que a graça para a obediência vem do Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Ninguém pode obedecer, nem um adulto, nem a criança, a menos que entendamos que a obediência só é possível pelo Senhor. Esse texto está falando da nossa união com o Senhor. Obediência só é possível por meio e através do Senhor. Eu tenho repetido aqui muitas vezes esse texto, espero que ele entre, 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Não se trata de uma religião, é de um relacionamento. É você ter vida com o Filho de Deus. É você viver e andar no Espírito. Nós sabemos que Jesus se manifesta hoje através do seu Santo Espírito. E 1 João diz, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Não há como viver a não ser por meio de Jesus. Você tem que primeiro conhecer Jesus. Você deve levar seu filho a conhecer a Jesus. Deve levar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. E você também andar. 1 João 5, 2 a 5 dizem assim: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Você vai dizer, como não são? Para você é impossível, para mim é impossível. Mas não é esse o plano de Deus. Ele não planejou que eu e você nos esforçássemos para viver. O texto continua dizendo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando você crê em Jesus e crê de fato, e entende que você não vai viver através do seu esforço, mas por meio dele, se torna bem mais fácil viver a palavra. Quando você confessa a sua incapacidade de viver a palavra, quando você confessa a sua incapacidade de obedecer, mas você diz, eu quero obedecer. E eu quero que o teu Espírito me tome, me encha, me faça transbordar. Jesus só pôde ir à cruz porque viveu aqui por meio do Espírito de Deus. Nós temos que entender que Jesus veio como homem, e como homem ele foi igual a nós, exceção feita ao pecado, mas ele foi tentado da mesma forma, ele foi sujeito às mesmas situações que nós somos, mas a palavra de Deus diz que Jesus foi até a cruz, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, isto é, até o ponto de morrer e morte de cruz. Como é que ele conseguiu? Se ele veio aqui como homem. Hebreus 9,14 diz, muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que eu quero destacar aqui é que Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Como é que ele pôde viver sem pecado? Pelo Espírito de Deus. Como é que ele pôde ir à cruz e derramar o seu sangue? Ele experimentou lutas. Ele vivenciou isso no Getsêmani. O Evangelho de Lucas diz que ele suou gotas de sangue em agonia ali em oração. Ele pôde vencer pelo Espírito de Deus. Porque os filhos devem obedecer aos seus pais? O texto continua dizendo, porque isto é justo. Filhos, obedeçam a seus pais, pois isto é justo. É justo por quê? Porque é uma ordem de Deus, é o plano de Deus para os filhos, é coerente proceder assim. É justo porque os pais cuidam dos filhos desde o nascimento, porque é assim que Deus estabelece uma ordem na família e na sociedade. Nós vivemos tempos em que interesses políticos pregam a destruição da família. Os valores da família. Pregam e ensinam que família não é necessariamente a junção de um homem com uma mulher. Ensinam que aborto é uma coisa que cada um escolhe. E assim ensinam muitas outras coisas. E nós vivemos num mundo em que os valores são totalmente deturpados, não são os valores de Deus. Então, o que Deus ensina é que os pais, pai e mãe, homem e mulher, homens e mulheres de Deus, devem estabelecer ordem na sua casa, devem ordenar bem os seus filhos, para que eles aprendam a viver depois em sociedade, num mundo mau. Nós temos 2 mandamentos. Primeiro mandamento, filhos, obedeçam a seus pais, pois isto é justo. O segundo mandamento, os filhos devem honrar seus pais. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honre o seu pai e a sua mãe. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo ao repetir esse mandamento? Aliás, não foi só o apóstolo Paulo. Jesus repetiu e nós vamos ver já já. Mas é um mandamento que está no Velho Testamento. Tem muita gente que diz, o Velho Testamento já caducou. Caducou nada, ele é citado o tempo todo no Novo Testamento. Os princípios do Velho Testamento não se aplicam, aplicam todos. Só não temos que fazer os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, porque Jesus já se fez sacrifício por nós. Mas os mandamentos, os princípios são todos válidos. Jesus vai passar o céu e a terra, mas nenhum tio, uma letrinha mínima da lei vai deixar de se cumprir. Então nós temos esse mandamento, honre seu pai e sua mãe, em Êxodo 20:12, temos em Deuteronômio 5:16.
Agora, seria o caso de perguntar o que é honrar. Honrar é conferir honra, é enobrecer, é distinguir, é tratar com respeito, é tratar com deferência, é valorizar, é estimar e é obedecer. No Novo Testamento, honrar também é cuidar. Cuidar quando? Os pais cuidam dos filhos até eles crescerem e tomarem rumo. Mas pode chegar, e muitos chegam ao fim da vida e carecem de assistência dos filhos. Então, há pais que precisam ser cuidados, precisam ser protegidos, precisam ser sustentados e precisam de provisões. E a Bíblia ensina que honrar é isso também. Jesus condenou o jeitinho que os fariseus e mestres da lei usavam para não honrarem seus pais. E quando Jesus falou disso, ele estava falando em din-din, em auxílio que eles deviam aos seus pais, e se negavam a dá-lo. Mateus 15, de 1 a 9. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então, o que isso era? Era uma tradição dos judeus. Esse ensino hoje é um ensino que é feito para você evitar de comer com as mãos sujas e se contaminar, mas eles tratavam disso como um princípio espiritual. E então eles perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Como é que era isso? O judeu esperto, ele dizia, quando ia ajudar o pai, ele dizia: olha, eu dediquei os meus bens ao Senhor e eu não posso dar aos meus pais. Só que ele não dizia quanto era, só que ele não dizia uma oferta: eu ofereci meus bens ao Senhor. Era uma coisa vaga. Ele dizia isso para não ajudar os pais. Então Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A Bíblia nunca ensinou isso, que eles faziam, essa prática. E Jesus diz: vocês são hipócritas, porque vocês não preferem fazer uma coisa que é tradição entre vocês e deixar de cumprir a palavra de Deus. Então Jesus aqui referendou a honra que os filhos devem aos seus pais.
Quando Jesus morreu na cruz, antes de dar o seu último suspiro, o único texto que vocês vão encontrar aqui vai ser em Efésios, tá? Todas as outras citações não vão aparecer aqui. Jesus deu ao apóstolo João a incumbência de cuidar da sua mãe. Não era filho dele, mas por alguma razão Jesus deu essa incumbência a João. É possível que os irmãos de Jesus já tinham se casado, já tinham constituído família, e é possível que, eu não sei qual é a razão, mas Maria já não devia. Tudo indica que José morreu muito cedo, ou bem, não sei quando, mas ele não aparece mais na Bíblia. Pelo menos quando Jesus começa o ministério dele, a partir até 12 anos eles são mencionados, José e Maria. Mas depois quando Jesus inicia o ministério, ele não é mencionado mais em nenhuma parte. E possivelmente Maria estava sozinha, e Jesus disse assim, João 19, 26 e 27, vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado. Essa referência discípulo amado é uma referência que o apóstolo João faz de si mesmo no Evangelho de João. Vendo Jesus a sua mãe, junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que nos faz saber que João levou a mãe de Jesus para morar com ele. A Bíblia também nos diz que filhos e netos devem cuidar de seus pais e avós quando estes envelhecerem. 1 Timóteo 5, 3 e 4. Honre as viúvas, que não tem ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, ou seja, para com a própria família, e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então é responsabilidade dos filhos cuidarem de seus pais se eles vierem a viver uma experiência dessa. Continuamos perguntando, por que os filhos devem honrar seus pais? Porque é o plano de Deus para abençoar os filhos. Entre os 10 mandamentos, este é o primeiro com promessa. Honre o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos aqui 2 promessas. A primeira promessa, para que tudo corra bem com você. Para que tudo corra bem com você, é a promessa que o Senhor faz aos filhos. A obediência e a honra aos pais sempre trará bênçãos para quem as leva a sério. Deuteronômio 5, 27 a 29. O contexto é o Monte Sinai. É Deus aparecendo a Moisés no Monte Sinai, aquele monte pegando fogo, com a presença de Deus ali. E então, o povo então disse para Moisés, o povo ficou morrendo de medo de chegar perto do monte onde Deus estava se manifestando. Então disseram para Moisés, aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito.
Foi com base nessa palavra que Deus estabeleceu a sua primeira aliança, palavra que não foi cumprida. Não por parte de Deus, mas por parte do povo. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, é Moisés falando, quando falavam comigo, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que este povo lhe falou. E em tudo eles falaram muito bem, porque eles prometeram que era para Moisés ouvir de Deus, dizer para eles iam fazer tudo direitinho. E Deus disse assim, quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Veja o que diz agora. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Os mandamentos não trazem nenhum benefício para Deus. Não acrescentam nada a Deus, porque eles foram dados, porque o Deus quer abençoar você e a mim. Deuteronômio 6,3 diz assim, portanto, escute Israel e tenham cuidado de cumprir estes mandamentos. Por quê? O texto diz, para que tudo lhes corra bem. E vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. É isso que Deus quer, é abençoar-nos. Mas, se você não guardar os mandamentos, se você não andar de acordo com a palavra de Deus, você vai errar, vai falhar e as coisas não vão dar certo. Deuteronômio 12, 28. Guardem e cumprem todas estas palavras que eu lhes ordeno. O texto continua dizendo, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Deus estabelece o que é bom, reto, direito, justo na sua palavra. E se andarmos de acordo com esse caminho, nós vamos ter êxito. Ele promete. Jesus, as últimas palavras de Jesus foram aos seus discípulos foram estas. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E qual é a promessa? Bom, ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, ou seja, aquilo que Jesus mandou. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele prometeu estar conosco. Ele disse que era para a gente ensinar aquilo que ele tinha ordenado. Em João 14, 21 e 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Se nós nos ativermos à palavra de Deus, nós seremos a manifestação de Deus na nossa vida. Ele quer viver a sua vida por meio de nós e através de nós. João 15, 10 e 11.
Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O que ele quer para mim e para você é que eu e você tenhamos a alegria dele. Não é para entristecer, é para nos alegrarmos. Alegrarmos nele, com ele, é a presença dele, é a vida dele. Nós falamos em duas promessas. A primeira promessa é para que tudo corra bem com vocês, com você. E a segunda é para que você tenha uma longa vida sobre a terra. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Efésios 6, 3a e b. Todos querem isso, com certeza. É claro que não basta viver, é preciso viver uma vida com significado, com propósito. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer que nós tenhamos a alegria dele. Deuteronômio 6, 1 e 2 diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, os seus filhos, os filhos de seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. Para quê? Para que os seus dias sejam prolongados. Isso significa que os dias podem ser prolongados se guardarmos a palavra do Senhor. Esse é o desejo dele. E é por isso que os mandamentos nos são dados. Deuteronômio 8:1. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem. Deuteronômio 22, 6 e 7. Olha, você vê, o cuidado de Deus com os pássaros é um detalhe, é um pormenor. Não é nada relacionado diretamente a você, mas se você tiver cuidado com aquilo que Deus diz que você deve ter cuidado, você vai receber bênção. Se no caminho você encontrar um ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Veja, Deus é um Deus de detalhes. Ele está se referindo às aves do campo. E ele diz que se você fizer o que ele manda, você vai se dar bem. E você vai viver muito. Um detalhe, um pormenor. Cuidado com a criação de Deus. Provérbios 4, 10 e 13. O versículo 10 diz: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos
de sua vida se multiplicarão. Verso 13: retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. A sua vida depende disso. Jesus também prometeu vida eterna aos que obedecem a sua palavra. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. É claro que aqui a palavra dele é a palavra de que ele é quem ele diz que é, você crer nele, recebê-lo em sua vida como seu Salvador e Senhor. Mas ele diz, não verá a morte eternamente. É o princípio do Evangelho de Jesus. Quem nele crê, tem a vida. Quem não crê, já está condenado. Conclusão. Pais, pai e mãe, vale a pena ensinar a obediência a seus filhos. Olha, é uma coisa interessante. Minha mãe, quando eu era criança, ela ainda não era crente. Mas ela me contou mais tarde que o pai dela lia a Bíblia. E os princípios nos quais ela foi criada são princípios que sempre me encantaram. Minha mãe era o seguinte: se você fosse comprar alguma coisa e recebesse um dinheiro a mais, um troco errado, ela saía comigo e ia lá para fazer o devolver. Minha mãe gostava do que era certo, do que era direito. Minha mãe dizia, olha, filho que obedece os pais são abençoados. Ela não conhecia a Bíblia, não. Ela nunca tinha lido a Bíblia. Aliás, ela tinha uma cultura muito parca. Mal fizera as primeiras letras e mal sabia assinar o seu nome. Mas valores ela me ensinava. Eu lembro que eu gostava de fazer as coisas para ela, lavar o quintal, lavar uma área que a gente tinha na frente da casa. E eu estava fazendo isso, tinha uma mangueira na mão e ela vinha com a vassoura atrás. E ela dizia, filho que obedece os pais são bem-sucedidos. Ela dizia isso sempre. Nunca me esqueci disso. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Então, pais, vale a pena ensinar a obediência aos seus filhos, mas os pais têm que ser obedientes a Deus e a sua palavra. Filhos, vale a pena aprender a obediência sujeitando-se aos seus pais no Senhor. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Feche os seus olhos. Se você é pai ou mãe e você tem pisado na bola, tem errado, tem sido mau exemplo aos seus filhos,
olha, fale com eles, peça perdão a eles. Se você tem deixado de fazer aquilo que sabe devia fazer, arrependa-se de coração e peça perdão aos seus filhos. Não tenha vergonha de fazer isso, não. Isso não vai diminuir você, não. Vai, muito pelo contrário, vai levantar você, vai erguer você. E você, filho, se você tem sido rebelde, desobediente aos seus pais, então peça perdão a eles. Arrependa-se de coração e peça que eles perdoem você. E endireite a sua vida. Faça o que você sabe é certo, é direito. Se seus pais não estão aqui mais, o que pode ser o caso de muita gente, simplesmente peça perdão a Deus. Confesse que você errou, que você falhou, que você não foi e não vem sendo, aliás, não foi o filho que você sabe devia ter sido. E Deus vai lhe perdoar com certeza.